Boa tarde, pessoal. Hoje nossa primeira aula sobre comprimento do arco do gráfico de uma função. Então, comprimento do arco do gráfico de uma função. Então, como é que é isso, tá? Então, o que a gente está interessado é essencialmente em descobrir como é que eu acho o comprimento de uma curva. Então, se você tem aqui, ó, uma curva que nesse primeiro momento é dado pelo gráfico de uma função, então eu gostaria de saber como é que eu encontro a medida do comprimento linear. Ou seja, eu vou pegar aqui, digamos, um ponto A sobre essa curva, vou pegar aqui um ponto B e eu quero saber a medida, o comprimento desde o ponto A até o ponto B. Como se eu esticasse esse segmento, quanto é que vale essa medida aqui, tá certo? Então, isso a gente chama de comprimento do arco, do gráfico dessa função. Pode ser simplesmente comprimento do arco, não tem problema nenhum. Então, a gente vai chamar essa medida aqui de L, tá? Então, L. Então, isso aqui vai ser o comprimento do arco, ou seja, o comprimento da curva. Para isso, a gente precisa de uma função que seja contínua, tá? Aliás, uma função que seja derivável, que fique ainda mais geral. Então, considere aqui, ó, a nossa função, considere f de A aqui no intervalo fechado, AB, tá? No conjunto dos reais, tá certo? Uma função que, pra gente, o que importa é isso aqui. Ela tem que ser contínua no intervalo AB, Lembra que contínua quer dizer que ela não tem quebra, não tem rompimento, né, com o x desse intervalo. E derivável, agora pela primeira vez eu vou exigir mais um pouquinho, derivável no intervalo aberto. Nem precisa ser derivável no intervalo nas extremidades, não. Basta ser derivável no intervalo aberto, tá certo? E aí a gente vai dizer que esse comprimento, que eu estou chamando de L, tá? L é o comprimento do ponto A até o ponto B, ele vai ser dado por essa integral. A integral que vai de A até B, ó, vai de A até B, da raiz quadrada de 1 mais a derivada f' de x, por isso que eu exijo que a função seja derivável, tá? Para poder a gente ter a derivada aqui, de f de x ao quadrado, ó, dentro da raiz quadrada. Então, L é igual à integral, que vai de A até B, da raiz quadrada de 1 mais a derivada f' de x, tudo isso ao quadrado e, claro, dx. Então, é assim que a gente vai achar o comprimento de uma curva, o comprimento do arco do gráfico dessa função. Tá? Eu vou colocar aqui um destaque especial, que é para a gente, né, já ter a nossa fórmula sempre de prontidão. O que está por trás dessa fórmula, assim, a ideia básica, assim, para saber como é que ela apareceu, a gente não vai fazer a demonstração, tá, oficial, mas a ideia era a seguinte, ó. Então, vamos só colocar aqui uma nova folhinha para a gente ver qual era a ideia. Então, a ideia seria a seguinte, ó. Vamos fazer de conta que isso aqui é o nosso plano cartesiano, ó, tá certo? Então, isso aqui é o nosso plano cartesiano, velho eixo do x, eixo dos y, e a nossa função, aqui só um pedacinho, né, do gráfico, aqui faz de conta que isso aqui é a nossa função, yf de x. E digamos que o x igual a A aqui embaixo, e aqui seria o x igual a B. Então, a gente está interessado em achar o comprimento da curva, ó, neste intervalo, que vai do A até B. Então, a ideia que está por trás é de distância entre pontos. Tá? Então, a gente vai encontrar a distância, essencialmente, entre pontos. Então, ó, por exemplo, aqui você tem um certo ponto inicial, um ponto P, e aqui você tem um certo ponto Q final.
Claro que se você calculasse a distância do ponto P ao ponto Q, isso daria um erro absurdo, né? Mas se você fizesse assim, ó, vamos dividir esse intervalo AB em vários intervalozinhos aqui, ó, menores. É só para ilustrar, não importa quantos intervalos a gente vai colocar nesse primeiro momento, não. O que interessa é, se você dividir em intervalos menores, cada pontinho desse aqui do x vai ter, claro, um y correspondendo, ó, lá no gráfico. Então, você teria, ó, pontos correspondendo aqui no gráfico, etc. Tá certo? E aí, a gente vai fazer agora uma pequena brincadeira de ligar esses segmentos aqui, ó. Eu vou calcular a distância, ó, desse ponto P a esse ponto aqui que eu acabei de colocar. Aí depois vou calcular a distância, ó, desses dois pontos, a distância desses dois, vou colocar a distância desses dois e assim por diante. Então veja que quanto mais pontos eu tenho aqui, ó, menor vai ficando o erro. Tá? Então a ideia é fazer um somatório de todas essas distâncias, ó, fazer um somatório de todas essas distâncias até, né, que começa no ponto P e termina no ponto Q. Então, quando eu fizer esse somatório de todos esses segmentos, de todas essas distâncias, eu tenho um valor muito aproximado, um valor muito bom para essa expressão aqui. Claro que tem todo, né, uma história da divisão aqui dos intervalos, que a gente não vai entrar nos detalhes. Mas só para recordar algo importante aqui, ó, só para fazer aqui um lembrete, para você ver como é que a fórmula vai ficar parecida com o que a gente tem acolá. Olha só. Quando você está calculando a distância entre dois pontos, está aqui dois pontos A e B quaisquer. A distância entre dois pontos A e B tem uma fórmulazinha lá da nossa geometria analítica, que é dada assim, ó, raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Ou seja, a distância entre dois pontos A e B quaisquer é dada pela raiz quadrada, ó, ΔX é a variação do x ao quadrado, e aqui ΔY é a variação do y aqui ao quadrado também. Soma todo mundo, tirou a raiz quadrada, então você tem a distância entre dois pontos A e B. Ora, aí, pessoal, não esquece de algo importante, tá? Que a gente pode também lembrar. Olha só como é que é a nossa derivada. A derivada de uma função, f' de x, nada mais é do que o limite de ΔY sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Tá? Não precisa saber tudo isso não, mas só para enfeitar. Tá certo? Então, toda vez que você tiver limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, você tem exatamente, né, a derivada da nossa função. Então, eu quero mostrar para você como é que aparece naquela forma que eu acabei de colocar, né, aquela expressão da raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. Claro que tem toda uma história longa para contar, mas só para você ter noção do que está acontecendo. Se eu pegar essa distância aqui e colocar nessa expressão o ΔX ao quadrado em evidência, ficaria assim, ó. É uma maneira esquisita de colocar ao quadrado, de colocar em evidência, mas que é importante aprender. Ó, se coloquei ΔX ao quadrado em evidência, então aqui vai ficar ΔX ao quadrado por ΔX ao quadrado, claro que é 1. Mas aqui vai ficar exatamente, ó, o ΔY sobre ΔX. Só que tudo isso está ao quadrado, ó, e tudo isso está dentro da raiz quadrada. Mas aí observa que como aqui está ao quadrado e está multiplicando, ΔX é a variaçãozinha lá do x. Então eu posso colocar aqui fora, ó, fica o ΔX aqui fora, que está multiplicando a raiz quadrada, ó, de 1 mais o ΔY sobre ΔX ao quadrado. Você não já achou parecido não com a expressão lá da nossa fórmula? Só para lembrar, a fórmula para calcular a integral que vai, né, do ponto A, a fórmula para calcular o comprimento do arco que vai do ponto P até o ponto Q é dada assim, ó, integral, vamos recapitular de novo, ó. Integral que vai de A até B, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Foi isso que eu coloquei lá. E aqui é interessante, ó, porque está aparecendo aqui, ó, raiz quadrada de 1 mais o ΔY sobre ΔX ao quadrado. Ó. E aqui, ó, limite de ΔY sobre ΔX quando ΔX tende a zero é a derivada. Tá? Então isso está tudo conectado, está tudo ligado. Tá certo? Então a gente não vai demonstrar, tá? Mas essa seria, né, uma ideia parcial do que a gente precisaria fazer depois para tentar entender realmente a demonstração.
Então a gente não vai continuar demonstrando, a gente não vai chegar nesse estágio, até porque a demonstração em si não interessa muito para a gente, tá? Então o que me interessa? O que eu queria que realmente a gente, né, ficasse dominando? A gente quer que você domine como é que você usa isso, digamos, do ponto de vista prático aqui no nosso curso. Então, a gente vai começar colocando assim o primeiro probleminha. Para a gente não estar escrevendo muito, né? A gente não estou afim de escrever muito, nem quero que vocês também se preocupem com isso. Eu vou colocar aqui o nosso primeiro exemplo assim. Vou colocar só 2 pequenos exemplos. Exemplo número 1. Eu quero pegar essa função f de x, tá? E ela vai ser dada por essa formulazinha. Esse aqui é o exemplo mais fácil que existe. 2/3 que multiplica a raiz quadrada de x ao cubo. Tá certo? Então, o que eu quero? Eu quero o comprimento, tá? Quero o comprimento do arco, do gráfico, né? Hoje eu vou enfeitar mais um pouquinho aqui no texto, ó. Comprimento do arco, do gráfico, dessa função aí, de f, quando x varia de 0 até 8. Isso tudo é de propósito, tá? Que para as contas ficarem bem bonitas, ficarem bem mais fáceis. Então, eu quero o comprimento do arco do gráfico de f, quando x varia de 0 até 8. Ou seja, o que eu estou querendo é que você encontre o comprimento da curva do ponto onde x é igual a 0 até o ponto onde x é igual a 8. Tá certo? Então, claro que na prova, né, no texto mais organizado, a gente, né, vai contextualizar melhor, vai escrever com mais detalhes para você não ter dificuldade nenhuma. Cláudio, na prática, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, claro, trazer a fórmula para cá, para saber como é que a gente calcula o comprimento da curva. Então, a nossa fórmula, que eu estou chamando de L, que é o comprimento da curva, isso é a integral, que varia do A até B, da raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado, tudo isso aí da raiz, dx. Então, essa é a nossa fórmula que a gente vai usar. Tá certo? Isso quando, né, o intervalo que a gente tem na nossa função, 0 até 8. Detalhe, coisa boa, não precisa fazer a figura, tá? Pode confiar no texto que o cara está colocando, então você não vai ter dificuldades em fazer a questão, não. Então a gente não vai fazer figura, não. Vamos fazer só os seguintes passos. Primeiro passo, agora para valer, derivar a nossa função. Só que para derivar aquela função, ó, então aí mais do que nunca, todo mundo tem que estar craque em derivada, tá certo? Daqui para frente, ó, muito mais ainda, craque total em derivada. Para eu derivar essa função f de x igual a 2/3 da raiz quadrada de x ao cubo, eu tenho que organizá-la, eu tenho que reescrevê-la. Não dá para derivar desse jeito. Então, o que você vai fazer? Você escreve f de x, repete esse 2/3, e no lugar da raiz quadrada de x ao cubo, você vai escrever x elevado a 3/2. Perfeito? Tá claro? Isso aqui ainda é a função, não é a derivada não. Aí a derivada mesmo vai ser feita agora, tá? Então, e aí você vai ver porque que eu coloquei o 2/3 aqui, ó, tudo de propósito, ó. 2/3 vai cancelar com esse 3/2. Aqui, quando você for derivar, o 3/2 desce para cá, vou fazer até devagar. 3/2 que multiplica o 2/3, que multiplica x, é elevado a quanto? Ao 3/2 menos 1, tá? Quando você estiver craque, você faz isso de cabeça logo, ponta da língua tudo. Simplifico, 3 com 3, o 2 com 2, sobrou x, 3/2 menos 1, ficou exatamente 1/2. E aí é recomendável que você volte para a linguagem original da raiz quadrada de x, ok? De raiz quadrada. Então tá aí a nossa derivada. Isso aqui é a nossa derivada. Você acabou de descobrir que o f' de x é, na verdade, a raiz quadrada de x. E agora é que a gente vai substituir na nossa fórmula do comprimento. Então, o comprimento L é a integral, que está variando do 0 até 8, tá certo?
da raiz quadrada de 1, ó, mais da fórmula, a derivada, que é raiz de x, ao quadrado. Aí tudo isso dx. Claro que essa raiz quadrada aqui vai desaparecer com esse x, né? Então, fica integral de 0 até 8 da raiz quadrada de apenas 1 mais x. Olha como ficou bem fácil, dx. E agora, para resolver essa integral, é super fácil, você não vai ter nenhuma dificuldade. Mas é recomendável que você faça com calma, né? Vamos fazer uma pequena mudança de variável aqui. Vamos chamar esse 1 mais x de u. Assim, mas falta, não é para escrever em forma de potência, não? Assim, mas aí eu prefiro escrever logo 1 mais x igual a u. Quando você deriva, dx é igual a du. E é recomendável que a gente, né, faça essa mudança aqui, nos limites de integração. Lembra disso, não é obrigado, mas é recomendável você fazer. Quando o x for 0, então quando o x é igual a 0, o nosso u vai ser exatamente 1, porque o u é 1 mais x. Então isso quer dizer que u é igual a 1. E quando o x for igual a 8, esse mesmo u, ele vai ser igual a 1 mais 8, 9. Então a sua integral agora, ela vai ficar, integral, que está variando do 1 até 9. E simplesmente raiz de u, e no lugar do dx, você já sabe que é du. Pronto, ficou uma integral super fácil, né? Não tem mais segredo nenhum. Então, pode fazer até direto. Se quiser logo escrever u elevado a 3 meios aqui sobre 3 meios, já pode, porque você vai ficar com integral de 1 até 9 aqui, variação, u elevado a 1 meio du. E para fazer essa integral, é só somar 1 meio lá no expoente. 1 meio mais 1, o que eu falei, 3 meios, dividido por 3 meios. E isso está variando do u igual a 1 até o u igual a 9. Essa é a variação do u. Perfeito? Antes de você substituir, a gente sempre recomenda que você simplifique a expressão. Então, no lugar de u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, você vai escrever L igual a, era 3 meios, né, que está dividindo, então pode escrever agora 2 sobre 3. E no lugar da raiz de u elevado a 3 meios, vamos escrever raiz quadrada de u ao cubo. Claro que continua variando de onde? Do u igual a 1 até o igual a 9, como agora a gente já sabe que é só o mesmo, vamos deixar aqui simplesmente 1 e 9. Perfeito? E já pode substituir. Fica 2/3. Pode abrir aqui um parênteses ou um colchete, tanto faz. Substitui primeiro o 9, raiz quadrada do 9 ao cubo, menos a raiz quadrada de 1 ao cubo. Perfeito? Aí pode começar a correr para o abraço. Já não tem mais como errar. Uma calculadora resolve isso rapidinho. Claro que a gente não tem calculadora, então a gente prefere fazer assim, raiz quadrada de 9, 3. 3 ao cubo, 27. Olha aí que ficou show. Raiz quadrada de 1 dá 1. Então, a resposta, L, vai ser igual a 26 vezes 2. 26 vezes 2, 52 sobre 3. UC, que significa unidade de comprimento. Pronto, você acabou de resolver a sua primeira questão envolvendo o comprimento de uma curva. Tá certo? Bem tranquilo, né? Não ofereceu nenhuma resistência. Então, o que pode complicar? O que pode complicar é a curva, a função em si que você tem para derivar. De repente, o cara pode colocar algo mais sofisticado, tá? Então, só para você ver, vou colocar aqui um exemplo número 2, onde a curva, eu nem vou falar de função, vou colocar assim, 8y igual a x elevado a 4, mais 2 que multiplica x elevado a menos 2. Isso aqui é uma função ainda, tá? Não é uma função tão simples, a gente nem vai fazer o gráfico, mas é uma função um pouco mais delicada, tá? Por isso que a gente nem está exigindo o gráfico. E eu quero que você encontre o comprimento, quando do ponto, para facilitar as contas, onde x é igual a 1, ao ponto, tá? Do ponto onde
x é igual a 1 ao ponto onde x é igual a 2. Perfeito? Que é para você já ter a variação. Assim, Flávio, então, toda vida tu vai colocar variação? Toda vida eu vou colocar variação. Porque o segredo dessa questão, na verdade, é sempre você resolver a derivada e a integral. Porque o restante é moleza, tá? Então, para começar, eu tenho que derivar. Então, a derivada do 8y, eu vou usar a minha maneira simplificada de escrever derivada. Repete o 8 e agora eu vou colocar y'. Você já sabe que é a derivada da função. Tá certo? A derivada do x à quarta é 4x ao cubo. A derivada do 2x a menos 2 é menos 4x elevado a menos 3. A gente podia dividir logo todo mundo aqui por 4 para ficar mais bonito. Aí aqui vai ficar apenas 2y'. Aqui fica só x ao cubo e aqui vai ficar x elevado a menos 3. Aí agora, pessoal, tem que passar o 2 para o outro lado mesmo, tá? Então, a derivada é igual a x ao cubo menos x elevado a menos 3 dividido por 2. Então, a derivada você acabou de encontrar. Depois que você achou a derivada, aí agora você vai substituir na sua fórmula. Lembra da fórmula lá? Ó, L é a integral da raiz quadrada de 1 mais a derivada que você acabou de encontrar ao quadrado dx e está variando do a até b no caso. No nosso caso, o a é 1 e o b é 2. Agora é só substituir, vai ficar uma expressão assim, digamos, meio que exagerada, né? Mas não tem mais problema, você já está craque, ninguém vai mais se preocupar, tá? Eu vou até então fazer agora a seguinte coisa. Deixa eu só mudar aqui o papel, peraí. Vou mudar aqui essa folhinha para cá. Enquanto a gente faz a mudança. Pronto. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou substituir na nossa fórmula, tá? Vou só colocar aqui do lado a derivada, que é para ninguém esquecer, ó. A nossa derivada era x ao cubo menos x elevado a menos 3 sobre 2. Então, a nossa integral agora vai ficar assim. Integral, a variação x igual a, do ponto onde o x é igual a 1 ao ponto onde o x é igual a 2. Isso quer dizer que a integral vai variar do 1 até 2. Raiz quadrada de 1 mais essa derivada que você acabou de encontrar, que é x ao cubo menos x elevado a menos 3 sobre 2, só que isso aqui tudo está ao quadrado. Dx. Eita, Flávio, olha aí. Cara, como é que eu vou resolver agora essa integral, né? E aí só tem um jeito de você resolver essa integral. Para começar, tem que ter coragem para desenvolver esse produto notável que acabou de aparecer aqui, ó. Flávio, não tem outra maneira, né? Assim, não, tem que fazer o produto notável. Mas é fácil. Quadrado do primeiro fica x elevado a 6. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, ó, quadrado do primeiro menos, né? Por causa que é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, x ao cubo vezes x a menos 3, e mais o quadrado do segundo, que vai ficar x elevado a menos 6. Aí não esquece, aqui embaixo é 2 ao quadrado, que vira 4. Olha só, cara, dx. Então está aí o desenvolvimento do nosso produto notável. Acontece que a gente ainda tem que simplificar. Eu vou tirar o MMC dentro dessa raiz, ó, que é 4. Aqui embaixo você não está vendo, mas está subentendido que tem 1. Então 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 aqui dá 4. Vamos repetir o x elevado a 6. Não esqueça que aqui, ó, x ao cubo vezes x a menos 3 dá x elevado a 0, que é 1. Então fica apenas menos 2. E mais x elevado a menos 6. Olha que lindo. Assim, Flávio, será que vai dar certo? Vai. Tem que ter confiança no que você está fazendo. Integral, que está variando de 1 até 2. Agora, olha só. Esse 4 só dá para simplificar com esse menos 2. Mas eu vou escrever primeiro x elevado a 6. 4 menos 2, agora ficou mais 2.
e repete mais x a menos 6, tudo sobre 4. E agora aqui, pessoal, tem uma passagem que é fundamental. Você tem o olho de Tandera aqui, tá? Ó. Então, o que é o olho de Tandera? Lembra do Lion, né? Ó, o Lion tem lá do Thundercat. Se você não enxergar essa passagem, você não faz. Olha bem um detalhe super importante que eu vou chamar a atenção para você. Bem aqui assim, vou até colocar aqui com um pincelzinho azul. Ó, bem aqui assim, separando. Ó. De onde é que apareceu x à sexta menos 2 mais x a menos 6? Lembra de onde é que isso aqui apareceu? Isso aqui é exatamente ó, o produto notável que você desenvolveu aqui. Ó. Olha, vai lembrando aí. Ó. Você desenvolveu o produto notável, ó, então é esse cara aqui. Ó. X ao cubo menos x a menos 3 ao quadrado. Tá? E observe então que a única diferença entre esse produto notável, ou melhor, entre essa expressão que eu botei aqui, ó, destacando de azul, é só o sinal. Ó. Aqui é menos 2 e agora aqui é mais 2. Falta quer dizer o que com isso? Eu quero dizer com isso que você agora precisa exatamente enxergar que isto é x ao cubo mais x a menos 3, dividido pelo 2 agora, tudo isso ao quadrado. Olha aí, pessoal. Só de você não enxergar isso, aí você não vai conseguir resolver essa integral nunca, tá? Então você precisa enxergar isso aqui. Porque depois que você percebeu isso, ó, a raiz quadrada, ó, tchan, desapareceu. Olha como a integral ficou besta. Integral de 1 até 2, e aqui ficou apenas x ao cubo mais x elevado a menos 3 sobre 2 dx. Esse 2, inclusive aqui, que na verdade é 1/2, pode passar para cá, ó, multiplicando a nossa integral. Então fica 1/2 da integral, perdão, aqui ficou feio, integral de 1 até 2, e sobrou aqui apenas o x ao cubo mais x elevado a menos 3. Mas agora acabou de vez. Agora é só já começar a correr para o abraço. Repita 1/2, que vamos integrar. A integral de x ao cubo é x elevado a 4 sobre 4, mais a integral de x elevado a menos 3 é x elevado a menos 2 sobre menos 2. Não precisa colocar o mais c, né? Não precisa, está variando de 1 até 2. E agora é só substituir e correr para o abraço. Tá certo? Vamos substituir, vou deixar esse 1/2 aqui fora. Vou abrir um colchete para ficar mais fácil. Olha só, 2 à quarta, 16 sobre 4, que dá 4. Atenção aqui, ó, mais com esse menos vai ficar menos aqui. 2, vamos fazer devagar essa conta. 2 elevado a menos 2 aqui, vou fazer bem devagarzinho. Então aqui vai ficar 2 elevado a menos 2, dividido por esse 2, que o menos eu botei aqui do lado. Vou colocar isso aqui entre parênteses, tá certo? Menos, agora é vez do 1. É bom ter o parênteses aqui de novo. 1/4, ó, 1/4. E aqui, como é 1 elevado a qualquer coisa, dá 1. O importante é o sinal aqui, ó. Mais com esse menos aqui, ficou menos 1/2. Fechou o colchete. Agora não tem mais como errar, não. Tá certo? Olha o que sobrou aqui. 1/2, tá? 1/2. Agora, 1/2. Aí, abre aí um parênteses, um colchete, tanto faz. Vou repetir o 4. Menos, ó, 2 elevado a menos 2 vai inverter, fica 1/4, só que tem um 2 aqui embaixo. Ou então pode fazer assim, repete a base e subtrai os expoentes. Fica 2 elevado a menos 3, entendeu? Tanto faz. Menos 1/4 daqui, e aqui vai ficar mais 1/2. Olha só. Eita, questão invocada, né? A questão foi bonita. Para não gastar mais outra folha, bora fazer aqui 1/2, repete. Agora, 4 vou repetir, vou deixar para tirar o MMC só daqui a pouco. 2 a menos 3 vira 1/8, então fica menos 1/8, menos 1/4 e mais 1/2. Pronto. Repete esse 1/2 pela última vez, tira o MMC que é 4, ou perdão, que é 8 aqui, desculpa. 8. 8 dividido por 1, que aqui tem 1, vezes 4 dá 32, menos 8 por 8 que dá 1. 8 por 4 não vai ficar menos 2, e 8 por 2 ficou 4. Certo? Quase acabando. Na verdade, ó, esse 2 vezes 8 aqui pode botar logo direto 16. Aqui ficou 32. Menos 1, menos 2, mais 4. Fazer logo assim, 4 menos 3 dá 1, com 32, 33 sobre 16 unidades de comprimento. E acabou a sua questão. Resolvida. Mais uma questãozinha para você curtir.
Assim, eita, Flávio, essa matéria é mais difícil, né? Só um pouquinho, não é tão difícil assim não, tá? Então é isso, pessoal. Parando por aqui nesse vídeo de comprimento, a gente vai continuar no próximo vídeo sobre essa matéria aí, tá bom? Tchau, tchau.